enquanto Deus separa, Ele está percebendo a perseverança dos santos. Crente que é fiel. Mesmo diante da perseguição da besta, mesmo diante de todas as tribulações, mesmo diante de tudo aquilo que a gente viu no capítulo passado, mas se você reler, você vai ver que diante daquilo tudo, teve um grupo que permaneceu fiel. Esse grupo que permanece fiel é, a terceira voz diz, chegou a hora. Não é isso? Quarta voz, bem-aventurados. Você que foi fiel, agora, isso é uma expressão também técnica, bem-aventurado, que você sabe o que significa. O que significa bem-aventurado? Feliz. Feliz, alegre. Feliz, né? Pode comemorar, né? Pode comemorar. Você é bem-aventurado, né? Vamos adiantar um pouco. A ceifa, ali falta um N. Vítima. É, no papel está certo. Vítima. Né? Ali falta um N. Vítima, se tiver. Já está errado ser um N. Você ainda quer botar um acento que não tem, aí por favor. Né? Ô pastor, dá uma. Eu não sei se está fora de ordem, mas dá uma passagem assim. Jesus está lá, à destra de Deus, vai pegar o transporte, que quando ele for para chegar na terra, alguém imaginou que esse transporte é nuvem, e ele vai pairar num lugar tal, e os justos mortos ressuscitarão, tal. Ou seja, Jesus não pisará na terra de novo, né? Ele vai pisar aqui na Mas aí não é. não está no estudo não, é isso que está dizendo. Imaginamos. Aí os que estão escritos no livro da vida tomarão o transporte com Jesus de volta. Aí os outros já ficarão aqui. Ficarão aqui. Pega com você. Isso é o Monteiro Gedeão que já vai treinando aí. E os demais já ficarão aqui mesmo, porque daqui é que eles já vão para a perdição eterna, né? Quando chegar lá no Vinde Benditos do Pai, Sim. já só estarão os salvos, né? Sim. Os outros já ficam por aqui mesmo, o fogo eterno. Primeiro a separação, depois a sequência é essa. O transporte é porque eu achei interessante, né? Só a expressão. Os que saíram, Né? Agora pode falar de mim. Aí gasta uma terça-feira, 1 hora discutindo esse assunto. Aí ele falta, aí no dia que ele vem, ele quer que eu dê um estudo todinho do outro. Né? Por que você não vem no dia do estudo que tratou desse assunto? Pois agora você vai olhar na internet que está lá. Né? Eu acho que esse não está na internet. Esse não está na internet. Eu só botei os dois últimos. Certo. Deixa eu só falar da figura, eu vou beliscar o assunto. A figura que se tornou tradicional no folclore da morte, do anjo da morte, né? Aquela caveira com capuz e a foice, é tirada daí, viu? Né? Que é uma figura folclórica, claro, né? Eu botei essas imagens que eu acho na internet. É claro que isso é uma figura folclórica que não é literal. Né? Pegar a expressão pitoresca do irmão Josias, o transporte, né? É pitoresco pelo fato de que nós estamos tratando de coisas espirituais e o espírito não precisa de transporte, né? Principalmente Jesus Cristo, né? Sim, é isso que eu estou dizendo. Se a gente pensar de maneira física, se Jesus, ao subir ao céu, não é? 40 dias depois da sua ressurreição. Alguém disse que foi na nuvem? Peraí. Questão física, de ciência. A gente vê o tanto que você não pode caminhar por aí. Né? Se Jesus tivesse subido na velocidade da luz, 2000 anos-luz, ainda não tinha chegado na estrela mais próxima, tirando o Sol, claro, que é Alfa Centauro, que são 5000 anos-luz. Não é essa a explicação, óbvio. Porque isso é uma explicação
técnico-científica. E a gente está tratando de coisas espirituais. Então você tem que entender o texto de maneira espiritual. Não adianta dizer, mas vai ser cientificamente. Não, cientificamente não tem pé na cabeça. Né? Porque o espírito ele não ocupa espaço. Aí é os monges medievais, aqueles sim não tinham o que fazer. Quantos anjos cabem na cabeça do alfinete? Né? Quantos anjos cabem na cabeça do alfinete? Todos. Todos. O anjo não ocupa espaço. Anjo é espírito. Né? Como eu também. O seu corpo ocupa espaço, o seu espírito não. Então, Jesus voltava à questão espiritual e não física. Né? Quando ele chegar, acho que é no capítulo 9 que fala, ou é 10, agora me fugiu o número exato do capítulo, que diz exatamente isso. Ele vai, a palavra que tem lá é convocar, né, os que morreram, convocar os mártires, os que morreram em Cristo, né, para que se juntem a ele no desenrolar de todo esse quadro. Né? Como o espírito nem só não ocupa espaço, como não gasta tempo, é o relâmpago de um lado para o outro. Tudo isso é o relâmpago de um lado para o outro. Piscar de olho. Piscar de olho. Né? E essa é a pergunta que mais se faz, e eu repito ela toda semana. Né? Qual é a resposta? Não sei. Jesus disse, olha, larga esse negócio de quando para lá. Não é isso que Jesus disse? E se prepare para. Os discípulos chegam, Jesus, quando? Larga esse negócio de quando para lá. Não é, a pergunta não é quando, é o que eu faço. Durante, exatamente. Ou enquanto. Se vai ser enquanto, se vai ser hoje, Quanto se vai tempo? ser depois, não interessa. Jesus disse, olha, o filho aqui não tem autorização para dizer. Agora você quer deduzir, rapaz? Você é melhor que Jesus? Então, quem se preocupa com quando essas coisas vão acontecer, ainda não entendeu a mensagem de Apocalipse. Apocalipse em momento nenhum se preocupa com quando, mas como. De que jeito o negócio vai ser. Se é ligeirinho, bom, ligeirinho deve ser porque o cara está numa pressa para contar a história, né? Mas vamos ver lá, o anjo da morte, já foi-se. Né? Essa é outra expressão que não está no texto, é o anjo da morte. Né? Aí o povo liga a saída dos filhos de Israel lá do Egito, né? Que uma história não tem nada a ver com a outra. Aquilo pode chamar de anjo da morte. Sim, ali, pois é, ali até pode, né? Porque a missão dele Era só matar. era só matar. Mas aquele episódio, aquele personagem lá da saída do Êxodo, não tem nada a ver com isso aqui. É outra experiência, é outra a missão, é outra coisa. Daí vamos lá, pro texto. Irmão, Oi. sempre a morte é uma condição que Deus dava para qualquer ser humano vivo na Terra. Espírito, né? Mas aqui já está apresentando um espírito de morte. Aí, aquilo que Deus deu a condição, você não vai viver eternamente, você vai morrer. Se não é uma condição. Você chega até aqui, você aqui não vai viver. Mas muita gente diz, não, mas existe o anjo da morte. Anjo, espírito. Espírito. Faz, anjo e espírito é a mesma coisa. Deus deu a condição da morte ou existe um espírito da morte? A Bíblia fala de duas mortes. A Bíblia fala de duas mortes. A separação eterna e a natural. Uma é a morte física É a morte e outra, que a própria Bíblia chama da segunda morte, que é a morte espiritual. A morte física, todo mundo vai passar. O crente passa do mesmo jeito. Né? Mesmo que o cabra ore, repreendendo o espírito de morte, mas um dia a morte lhe alcança. Não é? Mais cedo ou mais tarde. Um dia ela não obedece. É, porque
destino de todo ser humano. Pode ser o crente que for, santo, não sei o quê, um dia a morte vai lhe alcançar. A morte física. Não tem quando correr. Você pode orar no caso do rei, lembra do rei Ezequias? Adiar um pouco, mas passar daquele prazo, ó, agora é ruim. Agora você vai. Não é assim? Aí tem um outro lado também. Você tem um personagem como Lázaro. Morreu, ressuscitou, aí é exceção, porque morreu 2 vezes. A Bíblia diz que está ordenado morrer uma vez só, mas... Hein? Coitado. Também acho. Concorda? Hein? Sim, eu peguei só um exemplo. Há outros. Né? Há outros. Né? Há outros. As regras pertencem aos homens e as exceções a Deus. Né? Então, morrer 2 vezes, a exceção pertence a Deus. É da competência de Deus. Tanto é que você não vê, nem na Bíblia, abundantes exemplos sobre ressurreição. Você tem um aqui ou outro. Na época de Jesus, um bocado de gente morreu. Só Lázaro e o filho da viúva foi ressuscitado. Mas outras pessoas morreram também. Não é isso? Porque morrer é o destino. Isso é a condição. Primeira morte. Não é isso? O negócio de Lázaro, que eu não canto, né, é a música Ressuscita-me. Eu jamais fazia essa oração. Você está no céu lá contemplando o trono de Deus. Senhor, me ressuscita, deixa eu voltar para a terra. Ressuscita não, Senhor. Deixa que eu não estou vendo qual é o negócio de me ressuscita, rapaz. É ruim. É claro. Se eu estiver morto, meu filho, negócio de orar para ressuscitar, ressuscita-me de jeito nenhum. Já estou no céu contemplando o trono da glória de Deus para voltar para cá. É ruim. Vamos nascer perseguido, né? Já, gente. Aí o cara ainda canta e você volta, ressuscita-me. Eu não canto isso não. Mas é ressuscita os sonhos, rapaz. Não, mas não, a frase é ressuscita-me. Sim, mas isso não é Vai que ele entende errado a oração, e negócio de oração é um negócio sério. Você tem que ter cuidado com o que pede. É forma poética. Pode levar com a sua poesia para lá. Olha lá. Hein? Quero não. Se você quer, fica à vontade. Só é bom para quem perdeu o gol. Sim, aí é problema de quem. Eu já fui, mas é outro assunto. Né? Então a questão da morte, que a gente estava falando. Essa é a primeira morte, a morte física. Mas a Bíblia fala numa segunda morte, que é a morte espiritual. Mas também tem lá no povo de Deus, em que eles assim, coloca aquela... que passa longe da morte, né? Na verdade, eu não sei, assim, seria realmente a existência de um ser predestinado para matar a humanidade, que realmente simboliza a morte. Aquele fato do Israel, tal, que o anjo passa... Eu disse, aquele fato não tem nada a ver com esse. São 2 eventos independentes. Quer saber se o Espírito é o bico. Se o Espírito É isso que eu estou dizendo. Uma história não tem nada a ver com a outra. São histórias diferentes. Se Deus usou o mesmo anjo, aí só quando chegar lá no céu para te perguntar, porque nenhum dos 2 ficar diz o nome do... Não é? Naquele caso, era morte física mesmo. Não é? A gente já estudou sobre anjo, vamos voltar só um pouco. Anjo é serviçal, o mensageiro de Deus, é aquele que cumpre tarefas. Não é? E até onde se pode perceber, pelo menos a Bíblia nos deixa mais ou menos claro isso aí, você não tem tarefas fixas para os anjos. Porque senão você ia dizer, a função do anjo Gabriel era anunciar o nascimento de Jesus. E depois que anunciou o nascimento de Jesus, ele está fazendo o que no céu até agora? Está aposentado, né? Para a eternidade toda. Então não é assim que funciona. Deus, na sua soberania, ele tem tarefas a executar, né? Então ele, usar aqui um termo, ele escala, né? Faz a bota lá, então o anjo chega lá, bom, hoje eu tenho que, né? Tomar conta lá do irmão Claudemir que vai viajar. Então deu. Aí tem que ver qual o anjo que está na escala, né? Veja lá qual está na escala, né? É mais ou menos assim que funciona. Claro que eu estou ilustrando aqui, mas a gente não tem como saber se o anjo que executou a sentença em Israel pode até ser o mesmo que
está aqui, embora sejam tarefas diferentes. Porque lá era a morte física, era a primeira morte. E aqui está se tratando da segunda morte. Né? Da morte espiritual. O que é a morte espiritual? Separação de Deus. Em outras palavras? Exatamente. Porque veja, quando a gente fala da morte física, fisicamente a morte interrompe a vida. Você deixa de viver. Não há mais vida no corpo. Não é isso? Primeira morte. Quando a gente fala da segunda morte, quem vai para o inferno está morto porque está separado de Deus, mas continua vivo. Senão, aí era a doutrina adventista da extinção das almas, né? Quem está no inferno está vivo. Né? A vida miserável, desgraçada, de ruim, que negócio sério. Mas está vivo. Né? Porque diz que é onde o fogo nunca apaga e nunca morre. Mas é chamado de segunda morte. Então sempre que a gente vê tratar de morte na Bíblia, a gente tem que ter cuidado. Saber do que está falando. Para não, o texto está falando de uma coisa e a gente está lendo outra. Sempre isso aí é regra. Sempre que você lê a Bíblia e cruzar com o tema da morte, você tem que fazer essa pergunta: de qual morte você está falando? É da primeira morte ou é da segunda morte? É da morte física ou é do inferno? Que também é chamado de morte. É isso? Veja, aqui a ceifa e a vindima é a execução do juízo de Deus. É escancarar as portas do inferno e começar a mandar o pessoal para lá. Vamos ler o texto. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora da ceifa, porque já está a seara da terra madura. Então aquele anjo que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Não é isso? Aparece um personagem semelhante a um filho de homem. Eu me dei o trabalho, me dei o cuidado de observar essa expressão para comparar com a maneira como Jesus é tratado nos evangelhos. Né? Muitas vezes é o filho do homem. E sempre eu já tive essa dúvida e fui atrás para pesquisar, e como eu, outros acreditos que tem também. Você também tem essa dúvida? Se é Jesus ou não aí, não é isso? Não é. Porque a expressão é diferente. Né? A maneira como essa expressão aparece no original é diferente da que os evangelhos usam. É outra expressão. Né? Nos evangelhos, a expressão filho do homem é um termo específico. Se refere a alguém. Esse é o filho do homem. Entendeu? E aqui é um termo genérico que a língua grega permite esse tipo de jogo de palavras. Né? Então essa expressão no grego não tem nada a ver com a expressão do evangelho. No grego é uma expressão completamente diferente. Né? Então, João, quando escreveu isso aí, se foi o mesmo do evangelho, não sei, só sei que o nome dele era João. Né? Mas se não foi ele, ele já devia conhecer o evangelho que foi escrito antes.
né? Principalmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que foram realmente bem antes, né? E ele, eu não acho que nada é por acaso, né? Usa uma expressão para dizer, olha, apareceu lá um personagem que se parece com um ser humano. É só isso que o texto está dizendo. É diferente dos evangelhos que diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí você tem uma expressão específica, está falando de alguém, esse personagem, certo? Então o texto não nos dá margem para entender que é Jesus Cristo. Agora, a gente está tratando de um excesso de movimentação angelical, não é verdade? Esse capítulo tem anjo para todo gosto. E em vários lugares da Bíblia, vários mesmo, os anjos, ao aparecerem, ao tomarem uma forma corpórea, eu acho tão chique, né? O texto várias vezes se refere que eles se pareciam, que eram como um homem, como um varão. Não é isso? Lembra do texto só para pegar o exemplo. Abraão sentado, meio-dia, sentado debaixo do cavalo de mano, né? Aparece 3 anjos. O texto não diz anjos. 3 homens. É assim que o texto diz. Por quê? Na visão de Abraão, eram 3 homens. Pela fé, hoje, eu entendo que eram anjos. Mas o que Abraão viu naquele dia foi um cabra parecido com um ser humano. Comeu, inclusive. Que comeu, inclusive. Exatamente. É espírito. É isso que eu estou dizendo. Então, esse é só um exemplo. Em vários lugares da Bíblia, os anjos são citados como tendo aparência humana. Não é isso? Bem perto dali, o caso de Ló. De Ló, mesma coisa. Né? Hein? Sim. Mas Abraão e Ló não conversaram. Podia dizer, não, mas Abraão foi lá, meu sobrinho, tem uns caras aí que querem falar com você. Mas não foi. Quando ele chega para Ló não sabia de nada do que tinha acontecido com Abraão. E Ló vê também, né? E você tem vários outros exemplos. O que João está nos dizendo é que ele viu um personagem lá que se parecia com um ser humano. Não é? Entendo eu, já que nós estamos num contexto angelical, que devia ser um anjo. Mas a única coisa que diz é isso. Nós somos semelhantes a Deus. Deus não criou sua imagem semelhante. Então, normal. Então, Você tem acho normal. podia ser diferente, as pessoas fazem. Vai ter, né? Vai ter. Também acho normal. Você parece. E João também achou. Tanto é que ele não se abismou nem um pouco. Né? Ele disse que viu e mandou a história para frente. Esse personagem, ele tem a famosa foice. Né? Para que serve a foice? E a coroa? A autoridade? Coroa é sinal de autoridade, exatamente. A foice é para ceifar e no caso aqui, para executar o juízo de Deus. Ceifar significa, chegou a hora de cortar. Aí a gente vai ter que lembrar de um texto que a gente usa com frequência, que é a parábola do trigo e do joio. Chega a hora que o pessoal diz, vamos tirar porque o joio está atrapalhando. O que é que o dono da seara diz? Fique quieto, você vai confundir. Chegar um dia. Vai chegar o dia. Aí vai ser. Chegou o dia. Chegou o dia. Né? Chegou a hora da ceifa. Não é isso que o anjo diz? Chegou. Trigo e joio. Chegou a hora da ceifa. Detalhe.
Vamos voltar à parábola. A gente não tem como estudar Apocalipse sem botar ela no contexto da Bíblia. Estudar Apocalipse separado da Bíblia é ofender o livro. Não é isso? Trigo e joio estão onde? Os dois? Na igreja. Quando passa a foice, passa onde? Os dois. Na igreja. Na igreja. E depois separa. Mas não é assim? Não é assim? Deus está executando a sua sentença. Até esse momento estão misturados no meio do povo e ninguém tem como separar aqueles que são fiéis, perseveram e tem um joio no meio da igreja, que estão adorando a besta, mas estão no meio da igreja, não é? Disfarçado, não é? É joio. O que a gente não pode esquecer, e às vezes o pessoal esquece e acaba afirmando idiotice, o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Eu não tenho como separar o trigo do joio, mas Deus não só separa, como Ele é capaz, porque Deus faz todas as coisas, capaz de transformar ainda hoje joio em trigo. Isso aí não pode esquecer. Ah, mas ele é o joio no meio do trigo. Enquanto não passar a foice, Tem oportunidade. ele pode ser transformado. Quando passar a foice, aí... Tchau. Lembra da parábola? Quando passar a foice, vai ser queimado. É a segunda morte. Mas até lá, Cristo pode transformar joio em trigo. Então, ele está no meio da igreja, ou enganado, ou de propósito, mas está adorando a besta. Ele está destinado à hora da ceifa, ele vai ser queimado, mas até lá, a misericórdia de Deus pode dizer para esse que é joio: tá bom, vou lhe transformar em trigo. Deus pode fazer isso. E para falar a verdade, há quantos ele tem feito? Não tem como contar isso. Quantos que caminharam anos na igreja sem nunca ter uma experiência real com Deus? Sim, aí é outra história. O processo de salvação é a doutrina da salvação, que a gente não vai discutir agora. A doutrina da salvação a gente não vai discutir agora. O que eu estou dizendo é que tem gente que vive 20 anos na igreja, acostumado, e canta, conhece os corinhos todos, vai para os acampamentos, não sei o que, tal. Se brincar, é membro da diretoria da igreja, tal, mas não tem uma experiência com Deus. Não adora verdadeiramente. Ele não adora o Cordeiro porque ele não se converteu. Mas depois de 20 anos, acostumado na igreja, lá um dia, aí vem a questão da doutrina da salvação, que a gente não vai entrar no processo de salvação. Isso é outra doutrina. Vocês já são tudo doutores de escola bíblica, já sabem disso. Né? Aí, pronto, ele se converteu depois de 20 anos. Já tinha até se batizado. Mas não houve conversão. Ele ainda era joio. Se tivesse morrido, ia para a ceifa. Ia para a foice. Né? Ia para a foice. Aí ele vai apresentar um outro anjo que vai apresentar uma outra ilustração da mesma coisa. Não é isso? Do grande lagar da cólera de Deus. O que é um lagar? Onde pisa as uvas. Não é isso? Deus vai pisar as uvas. Não é? E em geral, a vinha, no Antigo Testamento, se você quiser usar, eu acho que é forçar um pouco, mas se você quiser, tem gente que caminha por aí, se referir a Israel. Né? Porque sempre no Antigo Testamento a vinha de Deus é Israel. Né? Já deve estar fazendo uma cara assim, eu também acho meio forçado isso aí. Né? Estou falando porque às vezes você vai lá e encontra um comentarista que cita esse tipo de coisa. Eu me dou o direito de discordar quem pensa assim. Né? Mas o importante é adorar o Cordeiro, se você quiser. Né? Eu acho que não é por aí. Mas se quiser ir, faz o seguinte, porque um está falando de É. entrou, que aí
o argumento é esse mesmo. O argumento é esse mesmo. Né? Que vai chegar um dia que Deus vai julgar todo mundo. Um de um jeito, outro de outro, mas vai julgar todo mundo. Né? Mas o que ele coloca, e eu chamei a atenção para os 300 quilômetros, é que é humanamente inviável um lagar de 300 quilômetros. 300 quilômetros é daqui em Salvador. Não é não? É só para ver na verdade, João está usando o método que ele usa sempre, que é de usar os números para simbolizar verdades espirituais. Ou seja, a justiça de Deus, a cólera de Deus é maior do que qualquer lógica humana. Não faça conta com isso, porque é maior. Eu gosto de exemplificar esse tipo de coisa quando você é pai e mãe e chega para o filho: menino, já lhe falei 3.000 vezes para você não pegar esse negócio. Não, meu pai, não foi 3.000, você só me falou 2.743 vezes. Era isso que você estava querendo dizer? Quando você briga com ele que falou 3.000 vezes, o que, é que você está dizendo? É a quantidade? Hein? Pois é. João está dizendo, olha, a cólera de Deus que chega até o arreio dos cavalos. Sabe onde é o arreio dos cavalos? Hein? Depende do cavalo, né? Mas em geral é a altura onde fica o queixo do cavalo, né? Não é? Ou seja, quando Deus derramar a sua cólera, a sua ira, a sua vingança sobre aqueles que adoraram a besta, sobre aqueles que não adoraram o Cordeiro, pode se preparar, o negócio é pesado. O crente, se por um lado ele glorifica a Deus quando lê Apocalipse, tem que glorificar porque é um livro de alegria, é um livro de festa, mas ele tem que estar certo de que Deus vai passar a força e Deus vai pisar o lagar. Deus vai cobrar a justiça, porque o nosso Deus é amor. E louvamos a Ele por isso. Glória a Deus, é para cantar mesmo de alegria, mas Ele é justo. É isso. A diferença, e o texto todinho de hoje também, o Apocalipse de hoje também, nos diz que o problema não é como você crê, como você interpreta, mas a quem você adora. O que nos diferencia no dia do julgamento de Deus não é o que eu faço, porque os da esquerda, eles fizeram milagres, eles curaram, expulsaram demônios, fizeram tudo, né? Fizeram tudo. Claro que se parece, não fizesse, não parecia. Não? Parecia que era um negócio sério, mas não adoraram o Cordeiro. A questão principal de Apocalipse é quem adora o Cordeiro. Como meu pai já está agoniado por terminar, então nós vamos terminar em homenagem a ele, viu? Já passou das 9. Mas pergunta se eles estão com pressa de ir embora. Não. Um que está com pressa é o senhor. Não, eu com pressa não. Mas como o senhor já está com pressa, então nós vamos terminar em sua homenagem.